Bom, então vamos. Continuando. A gente acabou falando, né, sobre aquelas duas variáveis. Neste ponto, fazemos uma sugestão. Que tal você mesmo tentar denominar as outras 6 variáveis que não esmiuçamos? Não eram 9 que a gente viu? Ele botou 3, uma errada, porque a gente chegou à conclusão, né? Então ele mandou a gente mesmo ir fazendo aquela combinação que já está até naquele quadrinho, né? Tá bom? Com isso você poderá checar seu entendimento acerca dessas caracterizações. Aí ele vem, não esquecemos a variável do passe segundo a técnica, que seria a terceira. Apenas reservamos uma surpresa a respeito. Por incrível possa parecer, não iremos incorporá-la de forma definitiva em nossa união gramatical. Ocorre que as divergências maiores comumente envolvem as duas primeiras características. Com isso, evitaremos as uniões gramaticais triplas, que aí vai complicar mais ainda. É bom a gente entender direitinho aquela que ele fez. Magneto, magnético, magneto, espiritual, magneto, misto. Depois, espírito, magnético, espírito, espiritual, espírito misto. E depois, misto, magnético, misto, espiritual e misto, misto. Foram as 9 combinações que nós vimos, não foi? Não foi? Foi. Ele tirou da minha página aqui. Bom, então vamos lá. Ai, meu Deus. Aguenta aí, gente. Eu tô achando aqui já. Tá aqui. Aqui ele tirou da página essa coisa aqui, ó. Tá aqui. Quer dizer, não sei, tem. Tá aqui, tá chegando. Bom, então, mas com justa razão, alguns leitores não aceitarão este argumento. Mas Pois na abertura. não aceitação, mas quem repete ali outra Eu vez? botei aceitarão, Foi porque direito. ele botou aceitação. Aceitação, Cadê de novo? Exatamente. Revisor. Por isso que eu acho que aquela definição que ele deu em cima, alguém na hora de bater, bateu errado. Então, mas com justa razão, alguns leitores não aceitarão este argumento, pois na abertura deste assunto, não só atiçamos a curiosidade, como prometemos uma solução para os impasses. Ele, então, quando houver necessidade de se explicar o tipo de passe segundo a técnica, conjuntamente com as outras características, apresentaremos as uniões gramaticais acima, já definidas, e acrescentaremos explicitamente o tipo de técnica que se vai usar. Com isso, poderemos, inclusive, descer a nominações específicas da técnica, posto que estas têm vários nomes já bem estabelecidos e reconhecidos universalmente. Assim, quando se quiser recomendar um passe misto magnético, quer dizer, a origem do espírito e do homem para atingir o corpo, com uma técnica magnética, diremos simplesmente passe misto magnético. Com técnica tal, quer dizer, passe misto magnético com essa técnica assim, expondo a técnica a ser empregada. Exemplo, um passe misto magnético longitudinal. Isso aí, longitudinal. Assim é, transversal. Longitudinal. Isso é uma técnica que a gente vai aprender lá na frente. Então, o passe é misto magnético. Com a técnica longitudinal. É só colocar o nome da técnica depois. Que, aliás, eu acho que isso aí, depois a gente vai ver a utilidade. Tal procedimento será de grande valia para instruir iniciantes, para a exposição acerca das técnicas, quando, nos trabalhos do passe, um instrutor funcionar sugerindo os procedimentos aos demais médios, ou ainda para facilitar o encaminhamento nas orientações dos receituários da Casa Espírita.
A gente vai estudar lá na frente que existem várias técnicas de passe para vários objetivos, justamente para a gente ter um bom alcance naquelas coisas. Então tem técnicas, cada técnica tem um nome. Então você vai ter fundamentalmente aqueles 9 tipos de passe. A técnica vem como uma coisa a mais, que se eles forem misturar tudo aqui, a gente vai ficar doido. Então a técnica é alguma coisa à parte. De forma alguma, estamos desconsiderando a técnica nesse modo de caracterizar o passe. Como na maioria das vezes não é necessário ou não são conhecidas as técnicas. Tal supressão é mais benéfica do que desrespeitosa. Então, ele não está desmerecendo a técnica. A gente só não está utilizando o nome agora, que é justamente para ficar uma coisa mais fácil. Ademais, estamos deixando em aberto para quem queira, olha a liberdade que o Rui falou, para quem queira a liberdade de explicitar mais ainda as técnicas, ou que a outra opção pode-se até fazer-se a união gramatical com 3 elementos, seguindo os mesmos princípios já estabelecidos pelos 2 primeiros. Dessa maneira, agindo assim, participamos da ideia do codificador do Espiritismo quando, se posicionando quanto às técnicas, disse: se a mediunidade curadora pura é privilégio das almas de escola, das nobres, a possibilidade de suavizar certos sofrimentos, mesmo os de curar, ainda que não instantaneamente, umas tantas moléstias, a todos é dada sem que haja necessidade de ser magnetizador. Então, se nós temos essa capacidade, esse privilégio, vamos dizer assim, dessas grandes almas, de passar isso para as pessoas, de ser um curador, não sei o que lá, a gente não tem necessidade de dar nomes. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Por quê? Porque a gente já disse lá atrás, se você tem boa vontade, se você tem bons pensamentos, se você quer incondicionalmente ajudar alguém, você pode não ter técnica nenhuma, mas você vai conseguir ajudar. Vai. Não é isso? Vai. Tomando as palavras de Kardec, faremos um parêntese aqui. Se ele reconheceu que o conhecimento dos processos magnéticos é útil, como querer não se deva usar os recursos do magnetismo na casa espírita? Ou será que nas casas espíritas ou nos serviços de atendimento pelos espíritas que surjam casos complicados? Ou será ainda que, do fato de não ser indispensável, se queira tornar aquele conhecimento inútil, menosprezando? Isso tudo é perguntando. Isso tudo são perguntas, né? Então, se ele mesmo reconheceu que os processos magnéticos são úteis, por que a gente vai menosprezar? Não é isso? O uso dos fluidos dos médiuns. Tomemos Kardec mais uma vez. Isso são perguntas que foram feitas. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Aí ele diz que não há dúvida. Aí vem outra. Entretanto, o médium é intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurina em si mesmo, a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Aí ele diz, é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, no encarnado, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e que invoca um dos bons espíritos que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Outra pergunta. Há, entretanto, os bons magnetizadores que não creem nos espíritos. E aí? Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem nele? Os magnetizam para o bem
Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo de bem, do bem os chama, sem dar por isso. Quer dizer, eu posso não acreditar na existência dos espíritos, mas se eu estou querendo passar fluidos bons para alguém, eu vou ser assessorada por eles, queira ou não queira. Faria coisas que agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos. Aí ele disse, faria coisas que considerarias milagres. Quer dizer, se você juntar a sua força e a crença dos espíritos, ainda vai ajudar mais ainda. Nos afirmando os espíritos que os magnetizadores são médiuns, sentimos não há como criar precisas demarcações limítrofes entre os domínios da mediunidade e do animismo. Animismo é quando a gente utiliza o que a gente mesmo sabe. Pois que os fluidos utilizados nos passes, por extensão, nas manifestações anímicas, quer dizer, quando eu estou sozinho, não são só dos espíritos encarnados. Depois verificamos que, mesmo sem crer-se nos espíritos, os magnetizadores, animistas, portanto, são ajudados por eles, os quais agem por seu intermédio, ainda que a inconsciência ou a não perceptibilidade do fato se verifique. Isso nos faz recordar uma outra questão proposta por Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos? Tem essa pergunta lá no Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Eu posso não acreditar na existência dos espíritos, mas eles vão estar ao nosso lado e nos orientando e nos ajudando ou nos perturbando de acordo com o nosso campo vibracional. A nossa vibração. Exatamente. E quando Kardec nos acrescenta, todo magnetizador pode tornar-se médium curador se souber fazer-se assistir por bons espíritos. Neste caso, os espíritos lhe vêm em ajuda, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode deduplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Ficamos extasiados ante o universo que se descortina em face de nossas possibilidades, hoje raquíticas, mas com justas esperanças por um centuplicar misericordioso. Eu acho que isso tudo que está falando vai nos colocar a certeza de que o passe quanto à origem sempre vai ser misto. Até naqueles que não acreditam que são só magnetizadores, eles vão estar sendo auxiliados mesmo sem saber. Então a gente chega à conclusão que quanto à origem dos fluidos, ela vai ser sempre mista. Não dá para chegar a essa conclusão? Hein? O espiritual sem o concurso de médium. Ah, sim. Esse é mais fácil de O existir. espiritual é fácil de existir, mas enquanto nós encarnados começamos a magnetizar, a gente vai ter ajuda. Não é isso? Então vamos lá. Com tudo isso, para fechar este longo parênteses, não se deva aplicar o passe magnético em qualquer de suas 3 versões apresentadas na casa espírita. Quer dizer, as pessoas acham que o passe não pode ser magnético, o médium não pode estar ali sozinho. É elementar uma conclusão favorável, pois se os espíritos multiplicam o nosso poder humano dentro dos limites da lei do amor e justiça, certamente que será para uma finalidade superior. O que não aconselhamos, e isso queremos deixar bem frisado, é querer transformar-se o magnetismo em algo maior que a participação da espiritualidade em nossos trabalhos de paz. Ou que se fique a imaginar que nossas energias encarnadas sejam melhores ou mais efetivas que quaisquer outras beneficiadas pelos mentores espirituais. A gente se achar o bonzão da história, eu sozinho faço tudo, alcanço tudo e sou o poderoso. Não é por aí, né? Afinal,
são eles, com suas energias e técnicas, e invariavelmente atuam, manipulando os fluidos que nos for favorecendo com suas intuições e benesses, a fim de suprir nossas deficiências e limitações. A gente, por mais que tenha vontade, mais que tenha bom fluido, a gente tem sempre limitação. E é nisso que eles nos ajudam, nos auxiliam, melhorando as nossas limitações, fazendo com que a gente trabalhe melhor a coisa, e é o misto. Por tudo isso, era necessário uma caracterização do passe a fim de possibilitar não caminhássemos indefinidamente nos trilhos do desentendimento por falta de simples definições. Encerrando esse assunto, nos daríamos por felizes se o leitor comparasse seus conceitos sobre tipos de passes com esses, que, mesmo não sendo exclusivamente nossos, vimos propor. Na verdade, eles fazem luzir reflexões, as quais poderão propiciar a germinação de bons e proveitosos frutos nos níveis de entendimento em meio àqueles espíritos desprendidos que buscam meios de ajudar e progredir servindo e amando. Quer dizer, ele não veio aqui achar que isso é o final de tudo. Tanto que ele nos dá a liberdade de estudar e aprofundar, não é isso? Mas ele tentou dar um caminho para a gente simples, sem muitas complicações. Tanto que ele até tirou a terceira variável, que seria a técnica, que a gente vai ver mais lá para frente. E aí? Algum comentário? Dúvidas? A gente sempre tem muitas, né? A gente sempre tem muitas dúvidas. Estava pensando nisso. Quem? Tamara. Beth? Ah, Tamara? Ah, sim. É. Mas olha, Tamara, a gente É está... muita dúvida, é muita